Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Lucas, capítulo 13, versículo 18 e versículo 20. Esses dois versículos que trazem a frase Reino de Deus estão num contexto que vai do versículo 18 ao 22. É o seguinte: ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. E cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. São 2 parábolas que nós vamos encontrar também em Mateus, capítulo 13. A primeira parábola é semelhante a um grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Esse grão de mostarda é uma ideia. É a ideia lançada pelo Evangelho de Jesus. Então ela é pequenina, é a menor das sementes, como se diz no Evangelho. Então, uma ideia que foi acolhida, não é? É que um homem tomando acolhe essa ideia e lançou na sua horta, no seu subconsciente, lançou isto aí como aceitável, esta ideia do reino de Deus, que foi transmitida pelo Evangelho, por Jesus, através das suas curas, dos seus ensinamentos, do seu comportamento. São sementes que foram semeadas, pequenas sementes que foram acolhidas no terreno do seu coração, do seu íntimo. Acolheu aquela ideia, é aceitável, acolheu aquilo. Como esta ideia do reino de Deus se refere a algo que nós temos dentro de nós, como disse Jesus em uma outra parte, o reino de Deus está dentro de vós. Então, como o reino de Deus está dentro de vós, quando nós acolhemos uma ideia que está de acordo com o que nós já temos no nosso íntimo, e se nós aceitamos isso, aquilo passa a fazer parte dos processos mentais e emocionais. Como é da natureza própria de nós mesmos, aquilo tende a se ampliar. É como uma semente lançada em terra boa, na parábola do semeador. Não é? Caiu em terra boa, aquela semente, ela vai germinar. E aí ele diz ali, e cresceu, e fez-se grande árvore. A pessoa se transforma, então, num seguidor do Evangelho, porque aquela pequena semente que foi aceita, aquela ideia, nos dá a força interior para aceitar as demais ideias. Aquilo vai aumentando e vamos transformando isso em atitudes, em pensamentos, em palavras, não é? Fez-se grande árvore.
e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Todas as pessoas que aí passam a observar aquela pessoa, é como se tivesse uma grande árvore, as pessoas encontram naquela pessoa o que está dentro delas, o reino de Deus. Então, este é um processo. Jesus está falando do crescimento da espiritualização do ser, comparando com uma primeira ideia que é aceita devido às circunstâncias da sua vida, por causa do sofrimento, pelo desejo de entender, não é? Pela busca, enfim. A ideia é acolhida, ela cai em terra boa. E então transforma-se nessa grande árvore e as aves do céu vêm ali aninharem-se em seus ramos. A próxima parábola, é curioso que Jesus lança essa primeira parábola referindo-se ao homem, porque a atividade do homem externa é lançar sementes, é semear. Aí ele lança a mesma ideia para as mulheres, para que ninguém fique sem a lição. A lição que a pessoa pode entender. O homem entende da plantação da semeadura. A mulher entende do levedo, ela fala ali. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Essa ideia é até mais fácil de entender do que a anterior. Não é? Esta é semelhante ao fermento. É uma ideia do reino de Deus, lançadas por Jesus em seu evangelho, é acolhido pela pessoa, e aquilo é como um fermento, vai levedando tudo. A comparação aqui é tomando acolhida aquela ideia, a pessoa mantém no seu íntimo. Como a nossa natureza é ter dentro de nós o reino de Deus, aquilo só tende a crescer, até que tudo levedou. Então nós vamos iniciar o processo de nos colocar sob o reino de Deus paulatinamente. Então, lançada a semente do reino de Deus, nós temos essa semente do reino de Deus já dentro de nós. Ele vai crescendo, vai ampliando, até que nós fiquemos, como diz Jesus, eu e o Pai somos um. Eu, personalidade, e o Pai, a consciência divina, o superconsciente, somos um, estamos em perfeito acordo, não é? A personalidade hoje ainda está carregada das ideias do reino deste mundo, mas já acolhe algo do reino de Deus. E esse reino de Deus crescendo vai diminuindo o reino do mundo em todos nós, até que venhamos a emparelhar, que o reino de Deus domine totalmente a personalidade. Essa primeira passagem é uma linguagem curiosa aqui. Em seus ramos se aninharam as aves do céu. Esta frase é uma grande, cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Esta frase, Jesus retira de 2 passagens do Antigo Testamento, uma que está em Daniel, capítulo 4, versículos de 9 a 18. Refere-se, Daniel estava, nessa ocasião, na Babilônia, tinha sido, então, levado também como prisioneiro para a Babilônia, e ele servia na casa do rei ali, no palácio, na corte. Ele fazia parte, ele era muito respeitado, Daniel. Era chefe dos magos na época de Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor teve um sonho e ele contou este sonho para os seus magos que não souberam responder.
Daí manda chamar Daniel e ele conta o sonho para Daniel. E Daniel, então, depois traduz esse sonho, ele decifra o sonho para Nabucodonosor, coisa que tudo veio se cumprir na sequência. E no relato do sonho de Nabucodonosor, aparece essa frase aqui, não é? Grande árvore e seus ramos se aninharam às aves do céu. Nós vamos encontrar também esta mesma passagem em Ezequiel. Ezequiel também tinha sido levado prisioneiro para a Babilônia. E ele servia ali junto com os judeus que eram serviçais ali. Enquanto Daniel estava ali no palácio, na corte, Ezequiel estava junto ao povo de Israel. E ali também, em Ezequiel capítulo 17, versículo 23, esta mesma frase aparece ali. Uma grande árvore e seus ramos se alinharam às aves do céu. Fica aí como curiosidade para este ensinamento que fala sobre o reino de Deus. Quando eu falo reino dos céus, é uma linguagem mais própria dos judeus, né? Que eram, o caso aqui, Mateus, ele usa muito o reino dos céus, não se refere a reino de Deus. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos estudando aqui sobre o reino de Deus em Lucas, capítulo 13, versículo 28. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.